planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Se fecho os meus olhos para orar, lá longe ouço o barulho do mar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Sinto meu corpo também a funcionar. Deixo a música meu espírito elevar. Vejo a natureza com amor sempre a doar. Feliz e em paz me sinto acalmar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Se fecho os meus olhos para orar, sinto Jesus a me embalar. Vamos em cânticos saudar a Jesus, terno amigo das crianças, nosso guia e luz. Ó meigo Jesus, nosso protetor, dai-nos a luz pura do vosso santo amor. Vosso exemplo santo queremos imitar,
imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Vosso exemplo santo queremos imitar, e as vossas lições vinde hoje inspirar. Amigo Jesus. É o tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita num futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar um rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir Jesus, o amor que vem de ti, essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus, o amor que vem de ti, essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. É o tempo de mudança, para que a vida e a esperança venham a nascer em todos nós. Quero ser como a criança que acredita num futuro de amor e paz, de vida e luz. Encontrar um rumo, educar para vencer a dor de não poder sentir Jesus, o amor que vem de ti, essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus, o amor que vem de ti, essa paz do teu olhar me faz aprendiz do teu viver, Jesus. Me faz aprendiz do teu viver, Jesus. Boa noite, boa noite, boa noite. Essa musiquinha dá tão soninho, assim, gostoso, né? A gente sente bem, é tão bom. Foi no sábado, Jane, que a gente estava comentando da música? Você falou que estava calmo. Ah, não, foi uma outra vez que a gente estava ali na outra palestra, né? Mas é esse o objetivo da música mesmo: conduzir os nossos pensamentos, conduzir os nossos sentimentos, para que a gente consiga sintonizar com a espiritualidade. E desde o momento que a gente está em casa, se preparando para vir ao Centro Espírita, o pessoal que está nos assistindo, né, sejam todos muito bem-vindos. Quando a gente bota na cabeça, vou assistir a palestra, vou ao centro, vou conectar aqui para assistir, a espiritualidade já move mundos e fundos para que a gente se prepare para ser tratado, para ser auxiliado, para despertar em nosso coração a mudança, a transformação que a gente precisa.
né? Porque não é possível a gente pensar em um Deus amoroso e justo que não vai nos amparar, que não vai nos fortalecer nos momentos de dificuldade, ou que não vai nos impulsionar a melhorar, né? Então, a espiritualidade sempre vem nos explicar, nos informar que essa preparação, esse momento antes da palestra é muito bonito de ver, né? Todos os espíritos que são criados, que são amparados, todo o reforço magnético que é feito nas casas, caridade dando trabalho. Testa aí, Carmente. Uhum, Gardenia também. Então, todo o trabalho que a espiritualidade tem para nos auxiliar, né? Então, que a gente possa manter essa sintonia, que o tratamento já está sendo feito não só para nós, mas para aqueles que nós amamos, né, que estão ligados a nós de alguma maneira. Então, reforçando o pessoal que está nos acompanhando em casa, sejam muito bem-vindos. A gente sempre reforça que vocês venham participar conosco aqui no presencial, conhecer a nossa casa espírita. Sábado de manhã, as atividades assistenciais continuam. Então, nós estamos aqui, né? Júlia, período de férias da criançada, né? Quem tem criança em casa ou que é pedagoga, dá aula, trabalha na área. Então, não se preocupe, a gente está de férias, mas tem as atividades também da mesma forma, tá? Venham participar conosco. Segunda-feira, a nossa triagem fraterna é de extrema importância que a gente busque auxílio quando perceba que algo não está muito bem, ou até mesmo todos nós passamos por dores e dificuldades que a gente nem percebe que não está tão bem assim. Mas quem está ao nosso lado, que nos ama, ou que uma leve dica, né, convive conosco, fala, olha, você está tudo bem, você está legal, está acontecendo algo, já é um motivo para a gente ligar o nosso alerta, né? E a espiritualidade nos ensina que ciência e religião caminham juntas, para que a gente possa buscar a nossa melhoria íntima, a nossa melhoria física e espiritual. Algumas pessoas perguntam assim, mas eu vou começar o tratamento, então vou parar de tomar remédio, vou parar de ir ao médico. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Quem está nos assistindo em casa aí, por favor, não façam isso, tá? O tratamento médico continua, consulta ao médico normal, medicação, tudo em paz. Mas que vocês fortaleçam o espírito por meio do tratamento espiritual, independentemente do que vocês estejam passando. Toda segunda-feira, às 7h45, nós já estamos aqui para às 8h iniciar nossa palestrinha e a triagem fraterna para quem deseja fazer o tratamento. Terça-feira, nossa palestra pública, conversamos bastante sobre o Evangelho, né, sobre os capítulos do Evangelho. Quarta-feira, o nosso tratamento espiritual, a aulinha específica, né, para quem está em tratamento. Sábado, as nossas atividades assistenciais. E domingo, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, onde nós levamos de lar em lar a mensagem fraterna do Cristo, conhecimento do Espiritismo, né, o Evangelho aos lares. E é muito bacana, vocês participem, né? O Rogério me vem falando negócio, ele fala assim, você também tem que participar, né? Estou crescendo isso no meu coração, calma, mas participem, venham participar da campanha, que é muito, muito bom. Tem um livro chamado Um dos Casos da Campanha, que é maravilhoso. Acho que nós temos ele, tem ali. É lindíssimo. São relatos de caravaneiros que passaram por situações assim maravilhosas. Rapidinho, contando antes de fazer essa prece, que é muito importante também te informar como é que faz o trabalho. Os caravaneiros foram numa casa, bateram, tem umas regrinhas, né? Você bate palma 3 vezes, se ninguém aparecer, você deixa a mensagem, segue para a próxima casa. Ele já estava na terceira palma, se eu não estou enganada, e aí vem uma moça bastante chorosa, assim, e tal, eles explicaram qual era o trabalho que eles estavam fazendo, arrecadando donativos, entregando mensagem e tal, e ela pegou essa mensagem, ela não tinha nada para dar, e entrou. Passou-se um bom tempo, esses mesmos caravaneiros, coincidências não existem, bateram de novo na porta dessa casa. Me vem, eles já não lembravam mais, né? Me veio essa moça com um bebezinho no colo. Aí ela falou assim, olha, isso aqui é filho de vocês. Aí o rapaz até assustou, ele falou, meu Deus, do que ela tá falando, né? Ela falou assim, lembra quando vocês vieram aqui em tal data, em tal época, vocês me trouxeram uma mensagem aquele dia, eu tinha descoberto que eu estava grávida e que eu ia abortar. Mas a campanha de vocês me trouxe uma mensagem justamente sobre o aborto. Coincidências não existem. E aí ela leu a mensagem, ela disse que quando ela terminou de ler a mensagem, ela se emocionou muito, chorou muito e decidiu continuar a gravidez. Então, estava ali aquele pequeno, né, nos braços, da oportunidade da reencarnação por uma simples mensagem, né? Então, quando a gente divulga no nosso grupo, para que vocês compartilhem mensagens, divulguem, passem, né, aos familiares, aos colegas, não é uma simples mensagem, não é um simples compartilhamento. A gente, de verdade, pode estar salvando uma vida e nem sabe.
né? Então, às vezes, o sorriso está aqui no rosto, o olho está lindo, mas por dentro nós estamos despedaçados, né? E ninguém conhece o interior de ninguém. Então, uma mensagem que pode auxiliar, pode trazer para perto. Vamos fazer nossa prece agora para a gente começar a nossa escuta. Meus amigos, com o nosso coração ligado a Jesus, agradecendo essa bênção maravilhosa de mais um dia de vida, agradecendo ao Cristo a todas as vezes que Ele ouviu as nossas preces, que Ele nos fortaleceu, que Ele nos deu bom ânimo, esperança, coragem a continuar a caminhar, que possamos continuar rendendo graças a Ele, que nunca nos desampara, que nunca sai dos nossos lados, nós que muitas vezes nos afastamos do Cristo, e que nesta noite, sempre lembrando que juntos, encarnados e desencarnados, viemos nesta casa de oração buscar o amparo do Cristo, buscar beber dessa fonte que Ele disse que nos oferece, desfrutar desse banquete espiritual que Ele oferece à nossa alma, e interceder por aqueles que amamos, levar essas energias de refazimento, de bom ânimo a todos aqueles que convivem conosco. Mestre amoroso, o Senhor disse que onde dois ou mais estivessem reunidos em Teu nome, ali também o Senhor estaria, e aqui sentimos a Tua presença. Obrigada por nos ouvir, conduz os nossos pensamentos nesta noite de hoje, e que o tratamento necessário a cada um de nós continue sendo feito. Obrigada por tudo, hoje sim, que assim seja. Então, vamos lá, vamos lá. Hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 18. Esse comecinho que a gente sempre tem que adequar, certo? Vamos lá. Meus amores, estamos começando a estudar o capítulo 18 de Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, toda vez eu falo isso na terça-feira, mas é porque cada tema, né, é muito importante. Mas esse é muito bacana por nos lembrar que constantemente o Cristo nos chama. Ele nos convida a participar com Ele desse festim de núpcias, desse festim de bodas que Ele apresenta para nós, essa parábola que nós vamos conversar sobre hoje. Mas quando nós falamos em muitos os chamados e poucos os escolhidos, muitas vezes a gente ainda tem aquela ideia da separação, né, das ovelhas e tal, aquela forma alegórica que o Cristo conversava, que nos ensinava, como se fôssemos literalmente ser separados para um nada ou para um todo, e separou, acabou, cada um segue ali o seu destino, né, seja bom ou ruim, acabou-se nunca mais, né? Quando nós falamos aí sobre a parábola do festim de núpcias, e ela está lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14, primeiramente é muito importante que a gente compreenda que quando Jesus conversava com aquelas pessoas ali muito simples, quando ele estava ali falando para a multidão, ele precisava falar de uma forma que chegasse até aquelas pessoas, para que elas absorvessem aqueles ensinamentos. Outra compreensão que é muito importante que a gente faça, a espiritualidade nos explica que a evolução da humanidade, ela é processual. Não, a gente se plantar um pezinho, uma sementinha de laranja hoje, amanhã cedo não já vai estar dando laranjas, né? Então, também da mesma forma, a espiritualidade nos explica que a natureza, ela não dá saltos. Ela tem o seu caminho progressivo para cumprir. E não diferente, não poderia ser diferente nós, né, seres humanos, espíritos imortais que somos. Então, nós precisamos aprender aos poucos. Então, tudo que nos chega de conhecimento é conforme a nossa capacidade intelectual de compreender esses ensinos, de compreender essas explicações, né? Então, os ensinamentos dados ao longo da humanidade também foram de maneira processual. E a espiritualidade, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, lá nos primeiros capítulos, explica para nós que nós temos 3 grandes revelações à humanidade,
Por quê? Cada uma foi dada conforme a evolução daqueles espíritos que ali estavam encarnados. Daí ele começa. A primeira foi Moisés. Nós sabemos a história de Moisés, né? Muitos lembramos dele apenas do rigor, do temor que ele impunha àquele povo. Mas quando nós paramos para estudar não só o Espiritismo, mas o conceito histórico que existia por trás disso, cultural que existia também, porque é muito importante, porque senão quando a gente vai estudar as parábolas a gente fica meio boiando, né? Então, por que ele falou isso, né? Por que isso ia causar tanto impacto assim nesse povo, né? Por que eles achavam que, né? Então, é muito importante a gente também estudar a história. Então, nós aprendemos que Moisés impunha as leis morais, que eram por meio dos 10 mandamentos, mas também tinha-se leis civis, que ele precisava domar, ele precisava direcionar um povo que era extremamente rude, extremamente agressivo, onde naquela época ainda vigorava a lei de Italião, que todos nós conhecemos, só que às vezes a gente pensa assim, será mesmo? Ah, tão longe. Não, era dessa forma, olho por olho, dente por dente. Se por causa do teu animal, o teu cão foi lá e matou minha ovelha, ele ia lá matar o teu cão ou a tua ovelha. Era igual. Então Moisés veio para dar uma segurada naquele, né? Igual o Rogério gosta de falar, né? Pegar no chifre do boi, né? Segurar aquele povo, mas ele, ainda naquela época, por leis civis, e nós sabemos que as leis civis são essas leis que regem os homens, né? E mudam ao longo do tempo, ele impunha medo àquele povo. Então, evoluindo mais ao longo do tempo, aquele povo já estava um pouco mais preparado para receber os ensinamentos que o Cristo tinha para trazer para nós. Segunda grande revelação, Jesus. Jesus veio, nos ensinou o que é o amor, a doçura, a mansuetude, né? Os pacíficos herdarão, né, a terra, para que nós pudéssemos receber a terceira grande revelação, que são os conhecimentos do Espiritismo. É muito importante que a gente fale que é o Espiritismo no sentido de conhecimento, porque senão as pessoas vão falar assim, então quer dizer que o mundo inteiro vai se tornar espírita. Tem que ser a religião, como é a sua religião espírita? Não é nesse sentido. É o conhecimento que o Espiritismo nos traz. O conceito de espiritualidade, que desde muito antes do Cristo já era a ser falado, mas hoje nós temos de forma sintetizada, nós temos em livros, para que a gente consiga compreender e tantos outros ensinamentos que nós temos, né? Então, é necessário para que o nosso estágio, no nosso estágio de evolução moral e espiritual, ainda é necessário para que a gente receba esses ensinamentos, que eles venham aos poucos, de maneiras assim mais esmiuçadas, né? Então, Jesus vem trazer para nós esse conhecimento. E ele, como grande governador do nosso planeta Terra, quando nós falamos em Jesus, sempre lembrem-se disso. Ele é o governador do nosso planeta Terra. É ele quem nos direciona, é ele quem coordena todas as atividades do mundo inteiro. Ele disse a nós que ele recebeu ovelhas, né? Deus confiou a ele ovelhas, e ele, como pastor, vai velar por cada uma delas. E não vai desistir de nenhuma, né? Então, Jesus traz para nós, quando ele compunha as suas parábolas, ele juntava ali os hábitos do povo, né? Então, hábitos mais vulgares da vida, e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. Então, a maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis. Eu falo, mas tem umas parábolas assim que eu leio, releio, e tento estudar, mas eu não consigo, o negócio não entra. Mas por que ele vem falar? Quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretam, ou seja, a gente não coloca no ponto de vista que o que Jesus está tentando dizer é uma alegoria. Exemplo, todo mundo aqui tem criança perto, né? Acho que menos eu, né? Quando você precisa ensinar algo muito forte para uma criança, algo que é muito importante para ela, você fala diretamente, nem sempre vai surtir um bom efeito. O que você faz? Você não conta uma historinha? Eu nunca esqueço minha mãe falar que eu precisava tomar um remédio. Não é um remédio muito legal, assim, for estimular essas coisas. E não queria tomar. Ela falou assim, filho, é o seguinte, vamos conversar aqui. Dentro desse remedinho que você não sabe, mas tem uns soldadinhos aqui dentro, tem uns exércitos aqui dentro.
São pipititiquinhos, você não tá vendo. Na hora que você tomar, eles vão entrar no teu corpo, vai pegar todos os bichinhos que estão tentando te fazer mal, que tá causando esse mal-estar em você, eles vão lutar com ele. Tem mãe da remédio. Você auxilia aquela criança a entender algo que é necessário para ela, que é bom para ela. Então, Jesus veio, por meio dessas parábolas, nos ajudar, nos auxiliar a sair da nossa infância espiritual. Então, muitas parábolas que Jesus nos traz, a gente não tem muito sentido, a gente acha que não tem muito sentido. Exemplo do filho pródigo, que ele fala que o filho pediu a herança para o pai, foi embora e gastou tudo, e comeu com os porcos, lembrou da casa, pediu para voltar, voltou, o pai viu, saiu correndo até ele, abraçou. Na nossa realidade, não tem muita coisa estranha nisso aqui, né? É a parte do meu filho, eu vou dar, preciso de dinheiro, mas tem que ir embora e voltar, meu filho, segue seu caminho, né? Voltou, pode lascar, correndo para me abraçar. Eu vou correr para abraçar ele. A nossa realidade. Para o povo daquela época, para os hebreus, era um atentado à dignidade familiar. O filho pedir uma herança antecipada. Era como se ele estivesse desejando a morte daquele pai. Era um ultraje absurdo. Ainda naquela época, um pai correr em direção ao filho já era outra vergonha, porque eles não tinham essa demonstração de afeto, essa demonstração de carinho. Então, quando Jesus fala dessa forma sobre o filho pródigo, para nós pode parecer tranquilo, a gente se abraça e aperta, que o filho pode estar falando horror, a gente está amando, mas naquele tempo não. Então, as parábolas que Jesus utilizava eram tratadas de forma impactante para que aquilo gerasse um efeito naquele povo. E ele também não podia falar totalmente, abertamente, o que ele veio para explicar, porque a gente já nem entender. Você vai explicar para uma criança de 5 anos como é que dirige? Não, meu filho, você aperta a embreagem, gata, não sei o que lá. Ele pode até mais ou menos entender o que você está falando, mas ele não tem capacidade intelectual para compreender aquilo. Da mesma forma somos nós. Ainda não temos capacidade intelectual para entender muitas coisas. Hoje, quando nós estudamos o Espiritismo, a gente quer saber como é que era o corpo de Jesus, se era material, se não era, se era fluídico, o que acontecia, não sei o que. A gente não está dando conta nem de compreender o que nós já temos de conhecimento. Quem dirá ir além? Né? As parábolas mesmo são um pouco mais difíceis da gente compreender. Quem dirá buscar mais coisas? Isso não quer dizer que nós não devemos buscar conhecimento, mas dentro daquilo que nos encaixa. Então, Jesus traz para nós, dessa parábola do festim de núpcias, e aí eu vou contar resumidamente para vocês, ele conta que o reino dos céus, ele é semelhante a um rei que quer celebrar as núpcias do filho, uma festa, e manda chamar umas certas pessoas para participarem dessa festa dele. Agora vocês imaginem, um rei, né, chama ali pessoas importantes para participarem daquele momento. E aí ele manda os servos dele buscar esse pessoal. Quando o servo chega e fala assim, olha, ó, tá uma festa boa ali pra você participar, hein? Tudo de bom, tudo de graça, né? Comida boa, bebida, bora? Eles ignoram os servos, uns vão cuidar da vida deles, outros vão fazer outras coisas. Os servos voltam para ele e falam, Senhor, não estão querendo vir para a festa, não. Ele falou, não, torna aí, vai lá e chama esses convidados de novo. Esses servos voltam e convidam. O que os convidados fazem? Ultrajam, humilham esses mensageiros e os matam. Quando o rei fica sabendo, ele se enche de cólera, manda o exército, assassina aqueles convidados e queima a cidade. Ó, impacta, né? Eita, você foi convidado, mata a cidade dele, né? Esse era o objetivo de Jesus, causar um impacto com a mensagem que estava sendo dada para chamar a atenção daquele povo. Aí o rei fala o seguinte, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamais para as bodas todos quantos encontrardes. Aí os servos saíram, foram à rua e chamaram todo mundo que apareceu, bons ou maus, e trouxeram para a festa de núpcias, né? Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa e, dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, então disse o rei à sua gente, atai-lhe, amarra as mãos e os pés desse homem que está sem a túnica, né? E lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos os escolhidos.
Aí a gente fica impactado, né? Se a gente olhar pelo olhar do mundo, né, material, fala, meu Deus, quem que vai recusar uma festa de casamento, gente? Né? Comida boa, de graça, festança, alegria, né? Bons momentos ali que você compartilha aquilo tudo maravilhoso. Primeiro você já pensa isso. Segundo, fala, poxa, como que eu recusei seu convite, né? Você fala, ah, matou todo mundo? Como assim, né? Mas o próprio Evangelho vem trazer para nós a explicação. Por quê? Jesus precisava dizer isso aos homens ali que estavam ouvindo, mas de uma forma impactante, e a espiritualidade nos explica. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim, a uma festa. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Todo o povo hebreu já estava preparado, lembra que a gente falou da evolução, né, da capacidade intelectual de compreender a mensagem? O povo hebreu era o único, naquela época, que tinha a capacidade de receber os conhecimentos de Jesus. Por quê? Era o único povo monoteísta que existia naquela época. Quer dizer o quê? O único povo que acreditava em um só Deus. O restante eram todos politeístas. Gregos, romanos, lembram dos vários deuses? Deus da chuva, do vento, da morte, da vida. Os hebreus eram os únicos povos, era o único povo preparado. Então, os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Porém, suas palavras quase não eram escutadas, suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como os servos da parábola. Os convidados que se excusaram, ou seja, não estão afim, não querem para a festa, pretextando terem de cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam pessoas mundanas, que são absorvidas, né, que estão absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Será que nós somos esses segundos convidados aí? Os primeiros, na verdade, os primeiros que usaram, né? Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. Se tinha alguma seita, algum povo que era monoteísta naquela época, não era divulgado e era algo muito particular. Mas os hebreus, publicamente, abertamente, de toda uma nação, eles professavam essa fé, né? É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e dar a Abraão uma posteridade espiritual. Por que ele frisa espiritual? Porque o povo hebreu, apesar de estar preparado para receber o conhecimento que Jesus vinha lhes trazer, eles deram uma leve esquecidinha em algo bem importante. O crescimento era espiritual e não moral, ou não material. Eles acreditavam que seriam a única nação capaz de dominar materialmente todos os povos. Então, quando ele fala aqui, ó, a posteridade de Abraão será tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, mas é no sentido espiritual, porque nós conheceríamos em todos os campos, não dá, né? O planeta é redondo, né? Mas em todos os hemisférios do planeta, o cristianismo, o conhecimento que o Cristo trouxe do Evangelho para nós. Porque eles eram um povo que resistia. Eles resistiam à escravidão, à imposição dos romanos a eles naquela época. Porque povos, aquela época, até hoje ainda tem. Quando eles querem dominar espaços, quando eles querem dominar pessoas, a primeira coisa que eles fazem é tirar o território. Então, eles dominam o território daquele povo e aí eles começam a descaracterizar aquele povo que eles dominaram. Como é que eles fazem isso? Tiram a cultura, tiram os hábitos, tiram os bens. Então, eles começam a destruir, literalmente, aquele povo e impor o que eles queriam. Tanto que tem uma série hoje que está bem conhecida, né? O pessoal está assistindo bastante, vocês já ouviram falar, The Chosen, que fala muito bem sobre isso.
Então, se vocês assistirem pelo menos alguns capítulos, vocês vão ver que, episódios, vocês vão ver como que o povo romano dominava os hebreus e impunha a eles as práticas do próprio povo romano, né? Então, aconteceu esse pequeno grande equívoco, né, dos hebreus. Eles acreditavam que iam se impor fisicamente, materialmente a todos. E aí eles deixaram de lado o crescimento espiritual e se apegaram ao que é mais fácil, a prática dos cultos exteriores. Aí vocês lembram de vários trechos bíblicos, né, onde tem os fariseus que eles falam assim: ah, o vosso mestre foi comer sem lavar as mãos. Aí Jesus vem dar uma neles, né? Fala assim, vocês estão mais preocupados com as práticas do corpo físico, como lavar as mãos, mas não olham a podridão do lodo que sai da boca de cada um de vocês. Porque o coração está cheio, né? A boca fala do que o coração está cheio. Sepulcros lindos por fora, mas por dentro apodrecidos. Então ele começa a relembrar aquele povo do porquê que eles foram escolhidos. Do porquê eles mereceram aquela chegada do Cristo ali, né? O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Porque aqueles homens que se diziam representantes de Deus na terra, os fariseus, que sabiam ali toda a lei de Moisés, né, a lei da Torá, quando viram Jesus, eles não identificaram em Jesus o enviado, o Messias. Eles enxergaram em Jesus o quê? Uma ameaça política. Alguém que ia vir tirar o poder deles, que eles não iam mais precisar fazer nada, porque o Messias estava ali, né? Eles não tinham mais poder de mando, não tinham cargo, não iam ter que receber dinheiro, porque na Torá fala que vindo o Messias não tem poder material, é poder espiritual. E fala, opa, peraí, não pode, né? Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Jesus precisou vir para lembrar aquele povo de qual era a tarefa que eles tinham, de se espalharem espiritualmente, né, como as estrelas do firmamento. Então, quando Jesus fala, né, das parábolas para nós, queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos. Quando ele fala lá na parábola, ele fala assim, tá, os escolhidos não vieram, os convidados não vieram, então vai lá e chama qualquer um que aparecer. Tá na encruzilhada, que tiver que são bons, que são maus. Por quê? A palavra não ia ficar restrita somente aos hebreus. Ele ia, então, disseminar aquela palavra, tá difícil, a todos aqueles que eram tidos como pagãos, próprios hebreus que tinham formas de pensar diferentes, mas que eram menosprezados pelos fariseus, né? Então, todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, ou seja, acolhendo a palavra de Jesus, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Acho que eu não lembro o nome dela, mas é a mulher que vai pegar a água do poço, que ela já tinha sido casada várias, Salomé? É Salomé? Não lembro se é Salomé o nome dela. Ela era considerada para o povo hebreu como uma escória, um nada. E quando Jesus chega e diz que ia oferecer para ela a água da fonte viva, a fonte que nunca seca, e contou a ela todas as dores que ela tinha passado, né, de maneira conjugal, ela caiu por terra e acreditou no Cristo e espalhou para todo mundo quem ele era. Ou seja, uma mulher que era tida como um nada, né, fora daquela religiosidade que era imposta aos hebreus, né? No entanto, contudo, entretanto, todavia, porém, não basta a ninguém ser convidado, até porque nós somos convidados todos os dias, né? Hoje nós estamos aqui ouvindo um pouquinho sobre o Evangelho, conversando sobre isso, nós estamos sendo convidados pela palavra do Cristo. Quando algo acontece na nossa família que a gente precisa silenciar, doar a nossa caridade moral, nós também estamos sendo convidados pelo Cristo, né, a fazer a palavra dele. Porém, não basta apenas ser convidado. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Isto é,
ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Não basta que a gente seja, né, como os fariseus, né, aquele sepulcro lindo, maravilhoso e podre por dentro. Nós precisamos estar vestidos dessa túnica nupcial, que é a caridade, que é o amor ao próximo, né? É por isso, então, que Jesus dizia: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Todos nós somos chamados todos os dias, mas será que nós seremos escolhidos? Escolhidos no sentido de viver condições melhores no plano espiritual, não quer dizer que separado eternamente no inferno e no céu, né? Porque se nós que somos imperfeitos, se nós que somos cheios de orgulho, inveja, vaidade no coração, amamos os nossos filhos. E Jesus falava, né? Vós que sois humanos, se um filho te pedir pão, você não dá pedra, quem dirá Deus, né? Que tanto nos ama, que tanto nos ampara. Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta? Comentar algo? Pensando, né? Refletindo. É muito bom. Todos os dias. É constante, né? A nossa busca em ser melhor, ela precisa ser constante. Que a gente não se prenda. A primeira vez que eu ouvi isso, eu achei assim, maravilhoso. Que a gente não se prenda à culpa. Jamais, porque a culpa, mas hoje a fala tá maravilhosa. A culpa, ela paralisa. E a espiritualidade dá o exemplo de Paulo de Tarso. Se ele, quando Saulo ainda, tivesse pensado em todo o mal que ele fez ainda, como Saulo, se tivesse remoído naquela culpa dele, como Saulo, vocês acham que ele teria se tornado Paulo? Jamais. O que ele fez quando Jesus perguntou para ele, né? Por que você me persegue? Quem és tu? Sou Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Ele não ficou se lamentando. Ele não ficou. Lógico que depois leiam o livro Paulo e Estevão, que é lindíssimo. Conta a história de Saulo de Tarso, de Estevão, né? Considerado ali o primeiro mártir, né, do cristianismo. E aí ele não fica ali se lamentando, porque eu persegui, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, Senhor, o que queres que eu faça? E aí, desde então, ele veste, né, aquela túnica nupcial e age. E leva o evangelho em todos os cantos, né? Então, que a gente não se prenda à culpa. Reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, mas que a gente não fique se lamentando, presos à culpa. Que a gente possa progredir. Mais alguma coisa? Eu que falo demais, né? Pessoal de casa, deixa eu ver se alguém perguntou algo. Estamos ao vivo, hein, pessoal? Estou aqui acompanhando vocês. Quem está em casa aí tem alguma pergunta? Deixa eu ver quem está participando conosco. Fala assim que a pandemia foi dolorosa para nós, mas nos trouxe muito crescimento, né? Trouxe um auxílio muito grande, porque olha onde nós podemos chegar, né, por meio tecnológico. Né? Eram ferramentas que já estavam, isso a gente não usava com tanta frequência. Vanderlei está assistindo a gente, Leandro tem que vir para cá, hein, Leandro? Tem que participar com a gente, hein? Cleoma, seja muito bem-vinda, Cleoma. Valéria, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que tenham conseguido acompanhar a nossa palestra desde o começo. Então, vamos lá. A gente precisa se preparar. O pessoal que está em casa, nós vamos, após a minha prece, passar o passe, né, para vocês que estão aí em casa. Já deixa separada a garrafinha com água, o copinho com água para ser fluidificada. O pessoal que está aqui no presencial vai para a salinha do passe daqui a pouco. Então, vamos fazer a nossa prece. Meus amores, com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão por esses momentos de aprendizado, por
para esses momentos de reflexão, mas possamos render graças a Deus nas alturas, que tanto vela por nós, que tanto nos fortalece, que tanto nos ajuda nesse processo de crescimento moral e espiritual, que nos ajuda a lembrar que jamais estamos sozinhos, que tudo o que nos acontece tem um motivo de ser, mas que sempre estaremos amparados a todo momento. Jesus querido, que o Senhor possa impor as mãos sobre cada um daqui que estão presentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos que estão em casa nos assistindo. Que o Senhor possa adentrar o lar de cada um e levar a tua luz divina, tua renovação a cada um desses corações. Obrigada por ouvir as nossas preces. Obrigada, Senhor, por mais uma chance, por mais um recomeço, por mais uma encarnação. Possamos sempre, Senhor, honrar o teu nome e honrar o teu propósito em nossas vidas. Graças te damos hoje e sempre. Assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize
Agora, Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.